Olá! No vídeo de hoje falaremos sobre os tipos de força que existem na natureza. Temos 4 forças fundamentais conhecidas na natureza até agora. Elas são todas forças de campo. A primeira força que iremos discutir é a força gravitacional, que é a força de atração que nos faz cair no chão, por exemplo. É esta força também que mantém a Terra e os demais planetas orbitando ao redor do Sol. A segunda força fundamental é a força eletromagnética. Esta força é a força que atua entre partículas carregadas. Estas incluem a força eletrostática, que atua entre cargas em repouso, e o efeito combinado das forças elétricas e magnéticas entre cargas em movimento relativo. A terceira força fundamental é a força forte. Por causa dela, as partículas de dentro do núcleo são mantidas juntas pela força nuclear forte. Esta força não é relacionada com a carga elétrica. Um dos principais efeitos desta força é a forte união entre 2 prótons num núcleo de hélio, por exemplo, apesar da sua tremenda repulsão eletromagnética. A quarta força fundamental é a chamada força nuclear fraca, que também atua no nível nuclear e é responsável por alguns fenômenos na escala do núcleo atômico. Ela surge em alguns processos de decaimento radioativo, como o decaimento beta, por exemplo. Todas as outras forças da física aparecem como forças derivadas. Do ponto de vista macroscópico, ou seja, do nosso dia a dia, conseguimos apenas sentir a força gravitacional e a eletromagnética. Um exemplo de forças derivadas é o das forças interatômicas. Elas são de natureza eletromagnética e resultam da interação entre íons de cargas opostas. Forças interatômicas dão origem à força normal e à força de atrito. A força normal, por exemplo, ocorre quando um corpo sólido é colocado sobre a superfície de outro, como é o caso desta mesa, onde foi colocada uma torta. A interação entre os átomos da torta com os átomos da superfície da mesa fazem com que ela não atravesse a mesa. Já a força de atrito é uma força de resistência. Por exemplo, se eu aplicar uma força nesse disco, que está sobre uma mesa, haverá uma força de atrito que tentará impedir o movimento. Há 2 classes de força de atrito: o atrito estático, quando o disco ainda está parado, e o atrito cinético, quando a força que eu exerço já é capaz de mover o disco. A força de atrito varia com a força que eu aplico. O gráfico dessa dependência funciona mais ou menos assim. Enquanto o disco não se move, a força de atrito é igual à força aplicada. Depois, aumentando a força aplicada a ponto de mover o disco, a força de atrito cai um pouco e depois permanece constante. Então, podemos dividir o gráfico em 2 partes principais. A parte em que o disco não se move, do atrito estático, e a parte do atrito cinético, em que o disco se move. No caso do atrito estático, FA é igual a F, ou seja, a força de atrito é igual à força aplicada, como já vimos. No atrito cinético, a força de atrito é dada por μ, essa letra grega aqui representada, que é o coeficiente de atrito vezes o módulo da normal. Agora vamos falar um pouco sobre uma informação não muito intuitiva. De maneira geral, o coeficiente de atrito não depende da área de contato entre as superfícies. Depende apenas do tipo do material que compõe o objeto e compõe também a superfície. Isso ocorre pois se a caixa repousa sobre um dos seus lados, a área macroscópica aumenta, mas a força por unidade de área diminui, de modo que a área microscópica de contato não muda.
Forças de atrito são muito importantes na nossa vida cotidiana. Elas nos permitem caminhar ou correr e são necessárias para o movimento dos veículos, por exemplo. Um exemplo que encontramos no corpo humano é o caso das articulações. As articulações do corpo humano possuem um coeficiente de atrito bem baixo. Como isso acontece? A resposta é dada pela articulação sinovial. As articulações são envolvidas por um fluido, o fluido sinovial. Esse fluido é viscoso, não newtoniano e é encontrado nas cavidades das articulações sinoviais, e isso diminui bastante o atrito entre as articulações.